Olá, tudo bem? Todos os inscritos do canal. Já faz um tempo aqui que eu tenho um canal aqui no YouTube, mas eu nunca postei nenhum vídeo falando sobre nada. Mas vendo o canal da Lucilene Silva falando que não adianta a gente ler livros, ter conhecimentos e, e não colocar em prática, eu resolvi gravar um vídeo para falar para vocês sobre fé. Sobre os 10 pilares da fé. Eu até marquei aqui para não esquecer de nada. A fé representa atitudes fundamentais e espirituais que fortalecem a relação com Deus, ajuda a viver uma vida melhor. Então, o primeiro pilar da fé é crer em Deus. Porque tem muita gente que fala que tem fé, né? Mas não tem uma fé que. A fé que suficiente para operar uns milagres, né? Que às vezes a fé que Deus quer da gente, na verdade, né? Então, ter fé em Deus exige que primeiro pilar é ter fé que Deus existe, né? E que ele guia nossas vidas e que tudo, se nós estamos aqui hoje é porque Deus colocou a gente aqui, a gente não caiu aqui de paraquedas. Todo mundo tem um propósito de vida. E nenhuma vez ou outra você vai encontrar o seu propósito. Se você não encontrou ainda, você vai encontrar, né? Então, o primeiro pilar da fé é confiar que Deus existe. O segundo pilar da fé é você ter confiança. Confiar em Deus quando acontece coisas na sua vida que você às vezes duvida que Deus existe, né? Então, é ter confiança em Deus em qualquer situação, né? Esse é um segundo pilar, confiança. O terceiro pilar é a oração. Orar, orar é conversar com Deus, né? Você expor o seu problema para Deus e ter a confiança, a fé verdadeira que Ele vai resolver. Que Deus fala aqui na Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tem até a passagem da Bíblia que Jesus anda sobre as águas, né? E Paulo vê e fala: se você for Jesus, deixa que eu vá de encontro convosco, né? Aí ele fala: então venha. Aí Paulo começa a andar sobre as águas, né? Aí quando ele começa a sentir medo, deixa de ter fé, ele começa a afundar. Aí Jesus fala: homem de pouca fé, porque duvidaste, né? Então, se você sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você ter uma fé verdadeira, confiança que tudo vai dar certo, você não consegue agradar a Deus e nem consegue mudar a sua vida através da fé, né? A quarto pilar é a obediência, seguir os ensinamentos de Deus e meditar na palavra do Senhor. O que é isso? Meditar, ler um versículo da Bíblia e você tentar entender o que Deus quer dizer ali. Porque às vezes está escrito uma coisa, mas você tem que interpretar o que Deus quer dizer. E muitas das vezes a gente não sabe fazer isso da melhor forma, então tem que meditar. Então, o quarto pilar é a obediência. O quinto pilar é a perseverança, quer dizer, você tendo fé em Deus, mesmo diante da dificuldade, dos obstáculos, dos desafios da vida, você tem que ter a perseverança para conseguir continuar em frente e não desistir, né? Porque se você te perseverar no que você quer, você vai conseguir, tendo uma fé verdadeira, né? Porque é a fé verdadeira que Deus quer da gente, né? E o sexto pilar é o amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, né? Que é um dos mandamentos, né? Que pouca gente às vezes consegue fazer isso, né? Porque assim, a palavra é muito bonita, né? Amar o próximo como a ti mesmo, mas no dia a dia mesmo é bem difícil, né? As pessoas conseguirem fazer isso, né? Amar o próximo, né? Então, esse é o sexto pilar, o amor. Sétimo pilar, a humildade. Reconhecer que dependemos de Deus. Tem muita gente que acha que depende dele mesmo, da força do braço, que ele que faz, que acontece. E não é assim, a gente tem que ter humildade, entender que a gente estamos aqui, que a gente respira, porque Deus permite. A partir do momento que Deus não permite mais, a gente não vai estar mais aqui nesse plano terrestre,
né? Que a morte não existe, é só uma passagem de um plano para outro, né? É o que eu acredito, né? Então, aí ter humildade, reconhecer que dependemos de Deus em todas as coisas, momentos, saber que aqui nós não caímos de paraquedas. Nós estamos aqui porque Deus tem, todo mundo tem um propósito de vida, né? Então a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente depende de Deus, a gente só tá aqui por causa de Deus. Porque a gente respira, a gente faz tudo porque Deus permite, né? 8º pilar, a gratidão. Agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos e até pelas dificuldades, que é aprendizado. Até que Deus fala na Bíblia, né? Em tudo dás graças, né? Então, a gratidão, agradecer. Às vezes a pessoa fala assim, agradecer por quê? Agradecer por tudo. Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Por quê? Você tá vivo, você anda, você fala, você ouve, então você é um privilegiado, né? Porque às vezes tem pessoas, desculpa, tô arrumando aqui a câmera. Às vezes tem pessoas que têm uma deficiência, né? E, e ainda assim sorri, né? Tem até uma música também, um hino, uma adoração a Deus que eu gosto muito, que é Tá Chorando Por Quê, né? E se você tem um Deus que não deixa você sofrer, então você não tem que estar chorando, você tem que estar agradecendo. Então, ter gratidão por tudo, pela vida, pelo ar que você respira, pela árvore, pela água que você tem na sua casa, por tudo. Alimentação, ainda que você tenha só o arroz e o feijão, agradece a Deus. Porque às vezes você tem um arroz e um feijão e tem gente que não tem nada, né? Então, em tudo dai graças, né? O 9º pilar é a esperança. Acreditar que Deus tem um plano maior na sua vida, né? Em nossa vida. E você não pode cair você não caiu aqui de paraquedas, você tem propósito. Então, você tem que ter a esperança que Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus tem plano para a vida de todos nós. Só que às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida, né? A gente se esquece, né, de todas a passagem bíblica, tudo que Deus fala pra gente, né? A gente acaba, na hora do problema na vida da gente, a gente se esquece. E o 10º pilar é o testemunho. Testemunhar é isso. É isso, por exemplo, é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô falando sobre fé, eu tô dando um testemunho de que Deus existe, que se você ter fé, você consegue tudo o que você quiser, né? Viver sobre a palavra de Deus, tentando entender da melhor maneira possível, ler um versículo da Bíblia e ficar, estudar, meditar nele, ler um versículo e fica ali meditando até você entender o que Deus quer de você, né? Porque até no livro de Napoleão Hill, ele diz assim, ó, tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Então, tudo é fé. Se você acreditar com muita fé que você vai ser curado de uma doença, de uma enfermidade, você vai ser. Se você acreditar com muita fé que você não vai, você também não vai. Porque o medo é uma fé ao contrário. Quando você começa a sentir um medo de alguma coisa que vai acontecer na sua vida, você acaba atraindo aquilo para sua vida. Porque você acredita com muita fé naquele mal. Aí você acaba trazendo para sua vida. A mesma coisa é quando você quer uma coisa positiva. Se você acreditar com muita fé, você vai conseguir, seja o que for, que Deus fala, tudo é possível aquele que crê. Ele não está limitando, falando, ó, isso ou aquilo não é possível, não. Ele está dizendo assim, tudo é possível. Então, tudo é tudo, né? E a fé verdadeira não é frágil e não negocia com o medo. Porque onde há o medo, não há fé. Porque se você tem fé verdadeira em Deus, você não pode sentir medo, você tem que ter confiança. Você tem que ter confiança que aquilo que você está pedindo a Deus em oração, Ele vai te trazer, né? A fé que cria o futuro, a nossa fé que cria o nosso futuro, entendeu? O inimigo da fé é o medo, a dúvida, a procrastinação, né? Assim oculta as oportunidades, porque quando você tem um medo, por exemplo, você tem um trabalho que você quer, tá concorrendo lá uma vaga de trabalho.
Aí você começa a sentir medo, achando que tem gente mais preparado que você não vai conseguir. Aí você acaba não conseguindo mesmo, porque você colocou o medo ali naquela hora. Você deixou de ter fé em Deus, que você era capaz, que você ia conseguir. Aí você colocou o medo no meio e você não consegue. Então, aí o que Deus fala também, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que você declara com constância molda a sua atmosfera, a sua realidade. Então, quando você for declarar qualquer coisa na sua vida, declara coisa positiva. Eu posso, eu consigo. Tudo que você for declarar, você declara coisas boas na sua vida. Porque se você declarar coisa ruim, vai acontecer coisas ruins. Porque Deus fala que ele é muito claro aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, tudo que você declarar, você vai trazer para sua vida, né? Porque, na verdade, a pessoa fala lei da atração, né? A lei da atração não existe. O que existe é a vibração e a fé, né? Que nós somos tudo, o universo, existe as leis universal, da gravidade. Se eu jogo essa caneta, ela vai cair, porque a lei da gravidade vai puxar ela pro chão. Quando você tá em cima de um prédio, se você se jogar de lá, ninguém quer saber se você é bom, se você... A lei da gravidade vai funcionar para tudo. A mesma coisa a lei da atração que eles falam. Eu estudei muitos livros sobre a lei da atração. Nada mais, nada menos do que a fé. Você acreditando com muita convicção em qualquer coisa na sua vida, você vai trazer para sua realidade. Seja o que for, não interessa se é bom ou se é ruim, o universo não quer saber. Se você acreditar com muita fé que você vai ter uma doença e você vai morrer de tal doença, que as doenças hereditárias são essas. As pessoas falam assim, meu pai teve diabetes, aí eu vou ter diabetes, coloca na cabeça, acaba tendo diabetes. Então, se a pessoa tem uma doença hereditária na família e você não acreditar que você vai ter isso, você não vai ter, porque você não acredita, você não constrói essa crença, você não coloca isso na sua cabeça, né? Aí Deus fala também lá em Marcos 11:24, tudo que pedires orando e crendo, recebereis. Aí tá vendo? Tudo aqui Deus tá falando, né? Jesus tá falando. Tudo que pedires, crendo, você receberei. Então ele tá o quê? Fé, né? Tudo que você pedir em oração, crendo que você já tem, você vai receber, né? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui. A fé é um compromisso, né? Você tem um compromisso. A fé vem pelo ouvir e pelo falar. Se você ler os versículos na Bíblia, você vai ver inúmeros versículos que dá o testemunho, né? Quando teve a cura, das curas que teve na Bíblia, que Jesus fala, a tua fé te curou, né? Faça segundo a tua fé. Jesus nunca falou assim, eu te curei. Não, ele fala, a tua fé te curou, né? É igual ele falou para Paulo, quando ele andou sobre as águas, quando ele estava confiando que ele estava andando nas águas, ele estava com muita fé, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele desacreditou, perdeu o medo, deixou de olhar para Jesus e começou a olhar o medo, a água, ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. Assim mesmo é a gente na nossa vida. Quando vem as tempestades da vida, vem os problemas financeiro, vem o problema de saúde, vem tudo, a gente deixa de enxergar Jesus, de pensar na fé, e aí a gente entra no desespero e começa a afundar. Aí não vê saída para as coisas, né? Então, a Bíblia, ela é bem clara em muita coisa. Basta a gente trazer para o nosso dia a dia e começar a meditar o que Deus quer dizer. Na hora que a gente estiver passando por um problema, a gente tem que se fortalecer, ter fé em Deus e acreditar que aquilo ali vai passar, é uma tempestade. Ter muita fé, não, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, eu sei porque sei que vai dar certo. E é assim que tem que ser. Então, era isso que eu tinha hoje para passar para vocês, os 10 pilares da fé. Espero que vocês gostem, quem gostar, se inscreva no canal, assine o sininho para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar mais alguma coisa também voltada para a fé, né? Mais outras coisas sem ser os 10 pilares da fé, né? E até mais e fica com Deus todos, né? E pensa um pouquinho em tudo que eu falei aqui. Quando vinha a tempestade,
Não sinta medo, tenha fé em Jesus e tudo já deu certo.